minha mãe fez para ficar com o meu marido. Gente, essa história aí vai dar o que falar. Presta atenção nessa história. Gente, a minha história é muito triste, sabe? Eu fiquei, assim, muito decepcionada com tudo que aconteceu comigo e eu não me conformo, sabe? Eu não sei o que vocês vão achar disso, mas olha, uma coisa assim que, né, a gente acha que não vai acontecer nunca isso com a gente. Pois bem, eu casei, faz 5 anos que eu sou casada. E aí, quando eu morava com a minha mãe. Minha mãe já era viúva, minha mãe ficou viúva muito cedo. E aí, a gente morava, né, as minhas 2 irmãs, eu e ela. E, assim, ela sempre muito bonitona, né, sempre muito bem cuidada, assim, sempre, depois que meu pai faleceu, ela queria arrumar namorado logo, sabe, foi bem assim, tudo muito rápido pra minha mãe. E aí eu comecei a namorar, mas eu, né, ficava tranquila, porque eu nunca imaginei que a minha mãe fosse me trair, né. A gente namorou pouco, 1 ano a gente já casou. A gente não ficava muito em casa, a gente saía bastante, mas o meu marido nunca teve muito contato assim, com a minha família. Depois que casamos, sim, eu ia muito na minha mãe muito na minha casa, tal. E aí que ela começou a ter uma amizade maior com o meu marido. E assim, nunca vi nada demais, né? Nunca vi nada demais. Porém, quando eu fui ter o meu bebê, a minha mãe ficou comigo para me ajudar, né? Eu fiz cesariana e ela ficou comigo, tanto no hospital quanto em casa para me ajudar. E aí eu ficava muito no quarto, deitada, assim, porque doía muitos pontos, né? E eu via que ela sempre estava ali. Meu marido pegou uns dias de folga, uma semana, 15 dias, ele ficou em casa assim, pegou férias, enfim, pegou folga lá a mais. E aí eles ficavam sempre conversando, estavam sempre batendo papo, rindo, né? Mas eu achava legal isso, porque, assim, era bom, né, pra ela, pra ele estarem juntos, não ser uma sogra chata, enfim, tudo tranquilo. Só que aí teve um dia que eu dormi, né? Eu tava dormindo, e aí quando eu acordei, de madrugada, todo mundo foi dormir, e de madrugada eu acordei, e meu marido não estava do meu lado, na cama. Mas como eu estava com muita dificuldade de levantar, eu não conseguia levantar sozinha, eu tinha que alguém me puxar, por causa dos pontos, né? Bem na semana uma semana depois que eu tive a minha filha. E aí os pontos ainda estavam bem ruim, inflamou uns pontos, então eu não estava podendo fazer força, né? Eu não podia levantar da cama sem que alguém me ajudasse. E aí, nessa semana que a minha mãe estava lá, e eu fiquei mal, eu acordei no meio da noite. E meu marido não estava, e aí eu ouvi uns barulhos assim na sala. Uns barulhos estranhos na sala. Assim, mas eu não conseguia distinguir o que era. Aí eu falei, ué, minha mãe tá dormindo na sala. Será que minha mãe tá passando mal, alguma coisa assim? Aí eu fiquei bem quietinha ouvindo. Gente, aí eu ouvi aqueles barulhos assim, meio, sabe? Meio assim, né? Meio quente. Aí eu falei, ué. Falei, não pode ser o que eu tô imaginando, né? Mas eu sempre fui muito fria. E eu gosto muito de ter certeza das coisas. E aí, conclusão, eu fiquei na minha, não falei nada. E aí, na outra noite, aí eu já não dormi, né? E aí ele levantou de novo e foi pra sala. E realmente, ele estava com a minha mãe. Eles estavam tendo um caso, gente. Que coisa terrível isso. Eu, assim, não estava acreditando no que eu tava vendo. Eu queria levantar. Assim, no outro dia, eu não queria falar que eu imaginei, né? No outro dia, até esperar chegar a noite pra ver se realmente ele ia fazer de novo. Pois ele levantou. E aí eu ouvi de novo, sabe? Porque eles tinham certeza que eu tava dormindo muito por causa do medicamento, né? E porque eu tava também com os pontos, nunca que eu ia levantar. E aí, o que eu fiz? Eu me levantei. Com os pontos estourados mesmo, eu levantei. E aí, eu peguei o celular e fiquei de longe. Eles estavam mesmo na sala fazendo isso que vocês imaginam. E eu filmei. Eu falei, então vamos lá. Vamos até as últimas consequências agora. Filmei. Consegui filmar. Minha sala era clara. Eu consegui ficar no cantinho. Eles estavam tão empolgados que, né? Aí o que eu fiz? Eu joguei no grupo da família. Joguei no grupo da família, porque senão ninguém ia acreditar em mim. Joguei no grupo da família e deixei tudo exposto ali para que todos vissem o que eles tinham feito comigo. Mandei meu marido embora no outro dia. No outro dia não. Naquele mesmo momento, eu não atrapalhei aquele momento. Eu não queria pegar, assim, eles naquele momento, porque ia ser muita humilhação pra mim, assim, sabe? Eu não sei explicar, mas eu não consegui.
Aí ele foi pro quarto. E eu tava tão, assim, anestesiada, que eu só mostrei pra ele que eu tinha jogado no grupo da família, pra ele ir embora, que eu ia falar com a minha mãe. E no outro dia, de manhã, eu mostrei pra minha mãe. Já tava toda a família, assim, daquele jeito. Só que aí, gente, a minha mãe, desesperada, ela falou, por que você fez isso? Você me expôs desse jeito. Eu falei, o quê? Você fez isso comigo e você tá falando que eu te expus? Ela saiu e esqueceu o celular dela. Saiu assim com tudo pra casa dela, porque ela morava perto. E ela queria já ir falar com as minhas irmãs, sabe? Ela tava preocupada com isso. Eu peguei o celular dela. No celular dela tinha uma conversa com uma mãe de santo. E lá eu vi que ela fez, fazendo amarração pro meu marido. Misericórdia, eu não tava acreditando naquilo. Fez. E aí, gente? E aí, o que acontece, né? O que acontece? O meu marido caiu numa amarração. Ok. E agora, o que eu faço? Eu perdoo ele, porque, né? Ele tá com o negócio lá cheio das macumbarias, né? E eu conversei com os pastores, conversei com pessoas evangélicas que são guerreiros nisso. E aí falaram que Deus quebra, sim. Claro que Deus quebra e que ele não teve culpa. Que ele não é crente, não é nada, não é evangélico, não tem religião nenhuma, então pecou nele mesmo. Eu sempre acreditei em Deus, ia de vez em quando, né, na igreja evangélica. E aí comecei a falar com os pastores que eu tinha mais contato. E eles falaram, olha, querida, isso realmente é uma coisa que pega. E aí vai de você, querer perdoar ou não. E aí o meu marido, eu mandei ele embora. E parece, né, que agora ele tá assim, né, voltou em si, porque os pastores oraram, fizeram um jejum, clamaram, isso faz já uns 6 meses. Só que eu não tô conseguindo voltar com ele. A minha mãe, eu não falei mais com ela, ela ficou lá, a família toda, né, ela ficou exposta mesmo. Assim, preciso liberar perdão pra minha mãe, não sei como vai ser. Mas o que eu faço, né, o que eu vou fazer agora? Perdoo meu marido, trago ele de volta, deixo ele voltar, porque agora ele tá desesperado. Ele fala assim, eu não fiz nada, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa me puxava lá pra sala e ela ficou me seduzindo. Enfim, gente, o que eu faço, hein? Eu não sei o que fazer. E aí eu resolvi mandar esse relato aí pra ver o que vocês fariam. Eu tô muito triste. Essa é a minha história. Gente, deixa aí o seu comentário, o que vocês acham disso, ajuda ela, né, a tomar uma decisão. E se você tem também um problema, ou se você tem alguma coisa para contar, uma história, manda para mim que a gente conta aqui, a gente te ajuda. E vamos ver o que vai dar nessa história aí, né? Depois eu conto. Depois ela falou que vai me contar o que ela resolveu. Um beijo no coração, que Deus te abençoe, salva esse vídeo, compartilha e comenta.